Olá, Eduardo, muito obrigado. Vamos fazer hoje uma entrevista com você a respeito da sua participação como autor do livro de geografia do 9º ano da coleção Ômega. O que o livro de geografia do 9º ano da coleção Ômega tem de original? Eu acho que ele tem de original uma preocupação de olhar para o mundo contemporâneo, né? E propor uma geografia mais relacionada ao viver cotidiano de toda a sociedade. Eu acho que essa é a grande originalidade, é fazer uma relação entre a ciência e a vida de todos nós. Qual é a proposta desse livro? A quem se destina? Qual é a mensagem principal? Eu acho que a mensagem está relacionada a tudo que aconteceu nos últimos anos, no sentido de nós entendermos que o nosso modo de vida tem uma relação muito mais forte e próxima com o planeta do que a gente imaginava antes. E o planeta tem um limite, né? Então é fundamental que a gente tenha qualidade de vida, tenha a possibilidade de ter uma vida confortável, mas ao mesmo tempo tudo isso esteja relacionado à forma do planeta funcionar. Quer dizer, nós precisamos de construir uma sociedade mais eficiente, mais relacionada com os meios que o planeta tem de nos fornecer conforto, e isso é fundamental, né? Isso daí é fundamental, porque se não acontecer isso, nós não vamos ter planeta para nos proporcionar uma qualidade de vida adequada para todos nós. Um dos desafios na discussão das questões ambientais é a polarização. No extremo, há os alarmistas, que veem o homem como um predador da natureza e veem em tudo o fim do mundo. Nesse grupo também se incluem aqueles que acreditam que podem salvar o mundo. Como lidar com esses grupos? Em que ele pode ter razão ou deixar de ter razão? Em que pode estar errado ou exagerando? João, aí não tem jeito. O que a gente tem que fazer é olhar para a ciência, né? Olhar para a ciência, olhar para a melhor ciência que existe, que está à nossa disposição e que se modifica dia a dia, né? São assuntos que nós estamos aprendendo aí nos últimos 50 anos. Então, se nós nos entregarmos a aspectos ideológicos que representam interesses que nenhum de nós muitas vezes nem sabemos quais são, nós não vamos construir essa sociedade mais justa, mais fraterna e mais, vamos dizer assim, harmonizada com a disponibilidade e com o funcionamento, com a disponibilidade de recursos naturais para que a gente possa construir esse mundo de conforto, esse mundo de boa qualidade de vida que todos nós almejamos. É inegável que usar a terra para qualquer fim causa danos. Isso vale para fazer uma rua, um prédio, uma ponte, plantar ou criar gado. Por que se critica tanto o agronegócio, especialmente o agronegócio no Brasil? Bom, João, aí eu acho que a gente precisa compreender o espaço geográfico, nós precisamos compreender a dimensão territorial, nós precisamos compreender a nossa necessidade de espaço para habitação, a nossa necessidade de espaço para construção de infraestrutura, a nossa necessidade de espaço para a produção de alimentos. Existe hoje muita ciência que nos permite identificar os melhores locais para cada uma dessas coisas. Então, na hora de você construir uma estrada, na hora de você construir um aeroporto, não se constrói em qualquer lugar. Você constrói em locais adequados para um aeroporto, adequados para uma estrada. Na hora de você construir uma indústria, você vai construir a indústria em locais adequados para uma indústria, inclusive do ponto de vista territorial, do ponto de vista geográfico, no sentido da produção. Por exemplo, é muito comum que a indústria produza efluentes líquidos, e todo efluente líquido acaba que tem um problema. A indústria produz efluentes gasosos. Então, na verdade, você precisa ter uma relação entre a produção desse efluente gasoso, a dispersão desse efluente gasoso, a dispersão desse efluente líquido nos corpos hídricos e você usar o conjunto de conhecimentos para as melhores escolhas possíveis e muitas vezes essas escolhas elas devem ser feitas utilizando políticas públicas, utilizando o diálogo com toda a sociedade. Existem hoje legislações extremamente interessantes e eficientes que nos permitem tomar decisões de forma compartilhada, de forma a minimizar os riscos para toda a sociedade, para o meio ambiente.
E o livro, então, quer dizer, ao apresentar este conjunto de conhecimentos existentes no mundo real, ele vai permitir que o aluno compreenda a sua inserção, quer dizer, como é que ele está inserido nesse contexto todo, e vai o preparar para, na hora da sua vida profissional, ter uma participação efetiva para a construção de uma sociedade mais justa e que nos proporcione o conforto que todos nós desejamos. Como ajudar o aluno a entender que a diferença entre queimadas e devastação ilegal, geralmente criminosa, e queimadas feitas por tradição, como no caso das comunidades indígenas, ou por ignorância, falta de tecnologia, como no caso das práticas rurais em municípios mais pobres? Como o livro da coleção Ômega ajuda o aluno a entender essas diferenças? Então, aí novamente, né, nós temos hoje sistemas sofisticadíssimos. Quer dizer, primeiro você falou muito bem, as queimadas, elas têm diversas causas, né? Hoje existe hoje algumas evidências de que as mudanças climáticas podem estar intensificando as queimadas. O uso do solo, muitas vezes inadequado, também tem essa possibilidade. Agora, sempre existiu queimada ao longo da história do nosso planeta. Hoje nós temos sistemas muito sofisticados de monitoramento que nos permitem acompanhar em tempo real essas queimadas todas, fazer manejos adequados, bolar estratégias aonde for possível de minimizar o risco dessas queimadas, bolar estratégias até de combate a essas queimadas. E aí, novamente, quer dizer, é exatamente a boa ciência e o bom manejo que vai nos permitir a reduzir o risco dessas queimadas, o bom manejo do uso do solo, e o livro instrui sobre tudo isso, que vai permitir com que a gente tenha vamos dizer assim, um comportamento racional no manejo dessas queimadas, como todos os outros aspectos do funcionamento do sistema econômico, da vida em sociedade. A água vai acabar? Essa história tem fundamento? Como o livro da coleção Ômega aborda essas questões? Bom, veja, a água, na escala de tempo geológica, na escala de tempo que nós vivemos, a água no planeta ela é fixa, né? E ela circula dentro do ciclo hidrológico. Então não tem o menor sentido, na nossa escala de tempo de vida, na escala de tempo geológico que o homem existe na Terra, falar no fim da água. Agora, e outra coisa, a disponibilidade de água, ela é pequena no planeta. E tem um capítulo muito bacana do livro que fala sobre isso. Quer dizer, mesmo que a gente considere toda a água do planeta, considerando toda a água salgada, toda a água do mar, o volume dela, comparativamente ao volume do planeta, é muito pequeno. A água doce, então, dos rios e lagos é mínima. Então, quer dizer, agora, de qualquer forma, ela está à nossa disposição, e o bom manejo dela nos garante ela, exatamente por causa do ciclo hidrológico, para todas as atividades que nós necessitamos. Muitas vezes o problema da água é a distribuição dela. Então, se você pega, por exemplo, um caso de um rio, um estado como, por exemplo, o estado onde eu vivo, que é o estado do Paraná, que tem bastante disponibilidade hídrica. Quer dizer, a vazão média de um rio como o Rio Iguaçu, ela tem água suficiente para abastecer o Brasil inteiro. Agora, a questão é o seguinte, muitas vezes, quer dizer, esta água vai estar ela vai estar chegando lá em Foz do Iguaçu, ela está longe de todo o resto da população brasileira. Quer dizer, a população está distribuída no território. Em alguns lugares ela está distribuída onde nós temos água abundantemente. Em outras regiões, como é o caso, por exemplo, da região metropolitana do Rio de Janeiro, da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana de Curitiba, são regiões metropolitanas que estão em lugares que têm pouca disponibilidade hídrica. Então nós temos que manejar essa água da melhor forma possível. Como? Incrementando a forma dessa água infiltrar no subsolo, porque quando essa água infiltra no subsolo, através de um bom uso do solo, de boas práticas gerenciais do uso do solo, através do incremento da vegetação, quer dizer, nós estamos, na verdade, armazenando essa água e não a perdendo rapidamente e virando vazão. Claro que ela vai virar vazão nos rios, ela vai acabar chegando no mar, ela vai acabar evaporando, ela vai acabar virando chuva, só que ela demora muito tempo para fazer isso, então nós não podemos perder a água com muita rapidez. Como que a gente faz isso? Manejando, construindo reservatórios,
no abastecimento, por exemplo, de cidades como região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Curitiba, nós temos que construir reservatórios. Região metropolitana do Rio de Janeiro, nem água tem suficiente, nem construindo reservatório. Tem que fazer uma transposição de bacias hidrográficas lá do Rio Paraíba do Sul. Então essas questões são muito variáveis de local para local. Agora, nós temos todo o conhecimento, primeiro do ciclo hidrológico, depois de todas as formas de fazer um bom gerenciamento de tudo isso. E aí, novamente, voltando à questão das políticas públicas que eu já falei, nós temos políticas públicas adequadas que nos oferecem instrumentos para tudo isso. Agora, nós precisamos, na verdade, botar a mão na massa e fazer isso acontecer verdadeiramente. Como? Através da vida cotidiana de todos nós, através da vida cotidiana das empresas, através da vida cotidiana do setor público, das companhias de saneamento. Agora, não há motivo para a gente não fazer isso de forma adequada, porque são coisas que nós já conhecemos e sabemos fazer. A questão é colocar isso em prática. Um dos grandes debates no momento são os combustíveis fósseis. Determinar uma data para parar de usar gás natural, petróleo, carvão, etc. Como a ciência e o livro de geografia da coleção Ômega do 9º ano ajuda o aluno a entender e participar desse debate? Eu acho que essa é uma parte do livro muito rica, né? É uma parte do livro que ficou, que eu gostei bastante de escrever, porque é um assunto que eu conheço bem profundamente, né? E como você falou, quer dizer, o Brasil é um país privilegiado, quer dizer, nós somos um país que temos uma matriz elétrica que atinge 80% a 85% de energias renováveis e na nossa matriz energética cerca de 50%. Quer dizer, muito superior à matriz energética mundial, que é apenas de 15% a 20% de renovável. Hoje existe esse desafio por conta de mudanças climáticas da gente inverter, quer dizer, da gente buscar uma matriz energética mundial muito mais renovável. E o Brasil, na verdade, tem o potencial de ensinar isso para o mundo, porque nós já temos essa matriz energética que o mundo pretende buscar. Na verdade, a gente tem uma matriz energética que nós vamos ter que melhorá-la. Como eu falei, a matriz elétrica nossa é sensacional, mas a nossa matriz energética nós ainda vamos precisar de avançar um pouco, mas nós estamos muito na frente do mundo. Né? E aí, de novo, novamente, não existe milagre. Quer dizer, então a ciência está nos trazendo novas possibilidades, existem a ampliação da energia eólica, da energia solar no país está crescendo muito fortemente, a eólica então vai crescer muito fortemente nos próximos anos. Temos outras coisas, quer dizer, a própria nuclear, que no Brasil é uma energia que não vai avançar muito, ela vai crescer um pouquinho, mas ela vai ficar no patamar percentual que ela tem hoje, talvez crescer um pouquinho mais, mas em muitos países do mundo ela está crescendo muito fortemente. Por exemplo, na China ela vai ter um crescimento muito explosivo, muito forte nos próximos anos. Nós temos a questão do hidrogênio renovável, vamos dizer assim, porque não é apenas o hidrogênio verde, que também vai crescer muito, mas é uma fonte de um pouco mais longo prazo. A própria fusão, né, existe aí uma série, a fusão nuclear, existe uma série aí de estudos e muitas vezes temos notícias, vai, não vai. Eu acho que ela é uma coisa para muito mais longo prazo, mas também é uma possibilidade. Na verdade, João, eu acredito muito mais que a gente vai entrar numa era de abundância de energia. Nós vamos ter... Eu tenho uma avaliação já clara comigo hoje que os próximos 30 anos vão ser anos de sobra de energia. Nós vamos ter muito mais capacidade de produzir energia do que a necessidade que nós temos, principalmente num país como o Brasil. Então, o nosso desafio vai ser produzir da melhor forma possível, contribuindo para minimizar o problema de mudanças climáticas, e isso daí já é uma questão consolidada, né? E aí a questão do uso de combustíveis para os automóveis está num momento de uma discussão bastante acirrada, né? A gente tem um capítulo no livro que fala um pouquinho sobre isso. A gente apresenta os principais elementos que estão em discussão hoje e a gente muito provavelmente vai avançar para um modelo de carro híbrido. É o que parece que vai acontecer. Mas eu não tenho bola de cristal. Mas o livro apresenta esses elementos e permite com que o aluno se instrua para acompanhar isso ao longo da sua vida profissional.
Outro debate importante do momento é a questão do carro elétrico. Há os que defendem a ferro e fogo e há os que preferem os biocombustíveis como a cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar exige o uso da terra. Como esse livro da coleção Ômega ajuda o aluno a entender essas questões? Então, aí eu acho que é mais uma inovação do livro, que é a gente analisar o ciclo de vida de cada uma dessas soluções. Quer dizer, então, na verdade, quando a gente olha uma solução dessa, a gente não olha a solução sozinha. Eu tenho que analisar todas as soluções comparativamente a outras soluções e analisar os ciclos de vida de cada uma dessas soluções, e isso o livro também instrui o aluno, ensina o aluno a pensar de um ponto de vista de ciclo de vida de soluções, que é uma coisa extraordinária. Porque aí assim a gente vai poder comparar, o carro a álcool é bacana porque o álcool ele anula a questão da emissão de gases de efeito estufa. Por outro lado, o álcool ele precisa ser plantado em terras que poderiam estar sendo utilizadas para a produção de alimento. Como é que eu comparo isso com ter um carro integralmente elétrico, mas aí esse carro elétrico talvez ele tenha que abastecer sua bateria com uma energia que não é renovável. Quer dizer, então você só consegue comparar essas coisas comparando o ciclo de vida de cada uma das soluções. Eu acho que esse é um capítulo muito feliz, muito bacana do livro, que permitirá ao aluno a ter uma perspectiva. Aliás, não é só para esse assunto não, essa questão do ciclo de vida vale para tudo na nossa vida. Quer dizer, qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida, em geral, eu digo que o cobertor é curto. Eu cubro a cabeça, eu descubro o pé. Quando eu cubro o pé, eu descubro a cabeça. O que é melhor? Quer dizer, é a análise de ciclo de vida dessas soluções que permite a gente raciocinar da melhor forma possível para tomar as decisões corretas. Muitas pessoas confundem tempo e clima. Qual a diferença? Porque é importante entender essas diferenças para poder participar de maneira informada do debate a respeito das questões ambientais. Eu acho que o livro também apresenta, todos os elementos necessários para o aluno compreender esse assunto. Quer dizer, o tempo é aquilo que nós sentimos no momento, O tempo hoje está quente, ou o tempo hoje está frio, ou o tempo está chuvoso, ou o tempo está com muito sol. O tempo vai até uma escala de tempo de uma semana a 15 dias. Então, aí nós estamos falando de tempo. Clima é uma média de longo termo de diversas variáveis. E aí, então, o clima, ele vai começar a trabalhar com algo de mensal para trimestral, para semestral, para anual. Quer dizer, então, na verdade, a gente tem uma outra forma de enxergar essas variáveis, como chuva, como sol, insolação, como pressão, Então, assim, é crucial essa compreensão do que está acontecendo aí no dia de amanhã, na próxima semana, daquilo que é o próximo trimestre. Então, se você pega hoje, por exemplo, os principais institutos que trabalham com clima e tempo no Brasil, lá na página desses institutos você vai ver que tem um ícone dizendo tempo e um ícone dizendo clima. E, em geral, o ícone dizendo clima, ele é um ícone relacionado em geral, o próximo trimestre, o próximo semestre, muitas vezes até o próximo ano. Aí tem efeitos de El Niño, efeitos de Laninha, aí a gente está falando de clima. E aí aquele da semana que vem, do depois da manhã, do daqui a 3 dias, a gente quer saber se a gente vai fazer um passeio, não vai fazer um passeio, vai fazer uma festa, não vai fazer uma festa, é o tempo. Agora, a mudança climática, ela só é importante porque porque o clima é fundamental. Quer dizer, então toda a nossa agricultura, todo o nosso modo de vida está relacionado às questões climáticas. E aí, é claro, se o clima é importante, a mudança climática é fundamental. Se eu tenho toda uma agricultura que trabalha com uma série de produtos agrícolas em cada região do país que tem climas diferentes, se eu tenho a mudança desse clima, eu tenho o risco de eu trazer problema para toda a agricultura. Eu tenho risco de trazer problema para a disponibilidade hídrica do verão, do inverno, do outono, da primavera. Quer dizer, então tudo isso leva a riscos de desabastecimentos, a riscos de mudança em formas de produção de alimento, a risco de impacto sobre a biodiversidade, porque a biodiversidade também ela está estrategicamente distribuída em função do clima.
né? Então é muito importante compreender essa diferença entre tempo e clima, e o livro contribui muito fortemente para essa compreensão do aluno. Quais foram os principais desafios para produzir este livro no meio a tanto debate, tanta controvérsia? Como você foi capaz de encontrar um equilíbrio entre os negacionistas e os salvadores do planeta? Então, o livro fala um pouco, né, daquilo que é olhar para o passado. Então, por exemplo, as variáveis, e existem polêmicas, inclusive existem grupos de pesquisadores que é a minoria que acha que inclusive não existe mudança climática, ou se existe mudança climática não é por causa da ação humana, e o argumento deles é que a gente mede há muito pouco tempo, e de fato nós medimos há muito pouco tempo. E o livro apresenta todos esses elementos. Eu, como acho que fica claro no livro, tenho uma posição de que nós vivemos mudanças climáticas, sim, a gente ainda não compreende a total extensão delas, mas os dados, as informações, quando eu olho para o passado, ainda que a gente meça há tão pouco tempo, são tantas variáveis apontando para uma mudança que nos faz crer que ela realmente está aí, está chegando. Agora, além de mudança climática, nós sempre tivemos variabilidade climática, o que também é natural no nosso planeta. E eu acho que a gente tem que lidar com essas coisas de forma um pouco mais natural. Esse terrorismo que é feito, ele tem outros propósitos que eu não sei quais, mas seguramente não tem propósito de trazer elementos de conforto e de segurança para a sociedade. Ele deve sim nos chamar a atenção para o fato de estarmos eventualmente fazendo um mau uso do solo, a utilização de combustíveis inadequados que levam à mudança climática, e aí o próprio livro apresenta os elementos, como eu acabei de falar agora há pouco na questão energética, para transformarmos isso, para construir uma nova sociedade com variáveis cientificamente apresentadas para a gente melhorar a nossa forma de viver. Agora, quando nós olhamos para o futuro, o futuro ainda não aconteceu. Aí nós utilizamos modelos. E muitas vezes esses modelos eles são construídos ou são modelos analíticos que eles vão até muito pouco tempo na frente. Como eu falei, os modelos analíticos não conseguem passar de uma semana, 10 dias, 15 dias, ou eles começam a ser um mix de modelos usando variáveis estocásticas, estatísticas, olhando para o passado e aí tentando prever para o futuro. Aí nós temos uma variabilidade muito grande, novamente é muito perigoso, a leitura tem que ser uma leitura muito cuidadosa para não ter viés ideológico. Por quê? Porque por trás, muitas vezes, destas questões todas, estão interesses comerciais, interesses da indústria, interesses dos sistemas econômicos, interesses de geopolítica. E aí, novamente, o livro e a coleção, de um modo geral, prepara o aluno para este mundo. Nós enfrentamos isso, né, João? Nós, profissionais, sêniores e amadores, enfrentamos isso. Então, o livro prepara o aluno para entrar nesse debate, né? E o professor tem a possibilidade, ele vai ter a riqueza de poder apresentar isso ao aluno e preparar esse aluno através do debate, de forma didática, dos exercícios, olhando os casos de mundo real, acontecendo o debate que está acontecendo em todo o mundo hoje, para ter um posicionamento, vamos dizer assim, sereno e um posicionamento sem influência de outros vieses que a gente não sabe quais são. Pensando no meio ambiente, quais são as profissões do futuro nessa área? E o que você recomenda para que os alunos interessados no tema estudem para se preparar melhor para essas profissões? João, então, aí novamente é um pouco do que eu já falei anteriormente. Quer dizer, a área ambiental hoje, ela está presente integralmente em todas as nossas vidas. Quer dizer, praticamente tudo que nós fazemos, tudo que acontece no sistema econômico, tudo que chega até nós, ela tem de alguma forma implicação na área ambiental. Ela tem implicação ou no consumo de recursos naturais, ou na produção de resíduos, ou no consumo de energia, enfim, ou na degradação da biodiversidade. Então, assim, praticamente todo tipo de atividade hoje, ela tem relação direta com a questão ambiental, mesmo que você não seja um profissional direto da área ambiental.
Então, se eu não faço um curso superior, mas amanhã eu vou trabalhar numa escola, amanhã eu vou trabalhar num órgão público, amanhã eu vou trabalhar num supermercado, num escritório de contabilidade, num escritório de advogados, numa empresa comercial, quer dizer, em qualquer um desses lugares há a necessidade do bom gerenciamento dos resíduos, há a necessidade da compreensão da importância da questão ambiental, do turismo. Quer dizer, o turismo hoje tem um papel crucial, o turismo é um grande empregador. Se você trabalha nas prefeituras, a questão dos planos diretores, organizar o crescimento, o desenvolvimento das cidades, e isso você não precisa fazer sendo um arquiteto urbanista. Isso mesmo você sendo um funcionário, mesmo de ensino médio de uma prefeitura, você tem um papel estratégico, um papel determinante para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que saiba utilizar melhor os recursos naturais e que, consequentemente, garanta esses recursos naturais para as gerações futuras. É como você olhar para dentro da sua própria casa. Quer dizer, a nossa casa ela é cheia de elementos, todas elas praticamente retiradas da natureza, e a nossa casa pode ser limpa ou pode ser suja, e o bom gerenciamento da casa vai nos trazer uma qualidade de vida mais adequada. Compras corretas no supermercado, não desperdiçar alimentos, não jogar fruta e comida fora, não comprar mais do que o necessário, dispor o lixo e os resíduos de forma correta no sistema de coleta pública. Quer dizer, todos esses aspectos que estão relacionados à nossa vida cotidiana também estão relacionados ao mundo do trabalho. Quer dizer, então, existe assim uma enorme quantidade de oportunidades para que o livro seja útil na sua vida, mesmo que você não venha necessariamente a ser um biólogo, ou a ser um oceanógrafo, ou a ser um engenheiro ambiental, como é o meu caso. Quer dizer, então, assim, o livro traz assim, um leque de oportunidades para a vida cotidiana, para a vida profissional do aluno extraordinário. E é assim que eu vejo o livro dessa coleção. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado, sobretudo, pela sua autoria desse livro, que é uma contribuição muito grande para o Instituto Alf Beta e para a educação brasileira. Primeiro, agradecer, né, ao Instituto Alf Beta por ter me convidado para escrever esse livro. Você sabe muito bem que eu passei por momentos assim, de sofrimento na hora de escrever um livro, né, porque eu nunca tinha escrito um livro didático com uma frente tão grande de assuntos, e foi um ano, né, um ano complicado para mim, porque foi um ano que eu estava para me aposentar, um ano que eu tive que fazer meu concurso para professor titular. Então foi um ano, de certa forma, muito rico. Mas escrever esse livro, no final, acabou sendo muito prazeroso e me permitiu ter um olhar bastante abrangente, ainda que dentro da ótica do meu conjunto de conhecimentos, né? E esse desafio de escrever para terceiros, né? De escrever para ajudar um professor a dar aula para um aluno de geografia, de escrever para que o aluno de geografia tenha o melhor aprendizado possível. Isso foi muito enriquecedor para mim. E aí eu agradeço enormemente a você, João, e ao Instituto Alf Beta por ter me dado essa oportunidade.